Graças a Deus, minha amiga, meu amigo ouvinte, que o Espírito do meu Senhor, o Espírito do meu Deus, o Espírito do meu Salvador esteja com você desde agora e para todo sempre. O Espírito Santo é o Espírito da ressurreição, é o Espírito ressuscitador. Quando ele desce sobre nós, ele nos ressuscita, ele nos faz viver por toda a eternidade. O Espírito de Deus é o Espírito da eternidade. E quando ele entra em nós, nós passamos a viver por toda a eternidade. Que maravilha, não é verdade? Receba-o aí onde você está, em o nome do Senhor Jesus Cristo. E todos que creem digam amém e graças a Deus. Pois é, minha amiga, meu amigo ouvinte, o Senhor Jesus disse lá em Mateus, capítulo 19, e versículo 30, o último versículo do capítulo 19, ele diz assim: porém, muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. É engraçado que essa versão, a Bíblia Fiel, ela não fala muitos primeiros serão os últimos e muitos últimos serão os primeiros, não. Porque há uma diferença entre derradeiros e últimos. Quando se trata de derradeiros, está falando do último que não tem, é o último mesmo, não tem jeito, não há chance de outro ocupar o último lugar. É aquele último lugar de fato e para sempre, é o derradeiro. E Jesus fala exatamente essa palavra. Muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Aí eu fiquei perguntando, meu Deus, como é que a gente pode levar essa fé para as pessoas que estão vivenciando, né, o segundo lugar, o terceiro lugar, o quarto, que não são as últimas, mas também não são as primeiras pessoas. Não são as últimas e nem são as primeiras pessoas. Então, sobre esse assunto, nós estaremos falando nesta quarta-feira, aqui no Templo de Salomão. Nós estaremos videoconferência falando sobre aqueles que não são os últimos, mas também não são os primeiros. E é uma situação, assim, bem desagradável, porque a pessoa não alcançou a primazia, mas ela não vive no último lugar, mas também não alcançou a primazia, o primeiro lugar. Sabe aquelas pessoas que não são quentes e nem são frias, são mornas? Bem, nós estaremos falando sobre este assunto nesta quarta-feira, às 20h, aqui no Templo de Salomão. E aí você que me ouve, você que está assistindo, participando dessa reunião, estará participando dessa reunião, você vai ter acesso, você vai saber por quê. Por que você não chove, não molha? Não é nem barro, nem tijolo. Não é nem o último, nem é o primeiro. Você vai saber nesta quarta-feira aqui no Templo de Salomão. E, obviamente, vai poder se definir. Você vai poder se definir. Você vai ter chance de definir a sua vida.
Se você vai ou fica. Se você assume ou se você continua nessa situação. Nesta quarta-feira, às 8 da noite, aqui no Templo de Salomão. Eu queria que você tivesse consciência, contudo, se você é o último, então eu quero falar para você. Jesus ocupa o primeiro lugar, ele é o primeiro. Jesus é o primeiro. Jesus é a primícia de Deus, o dízimo de Deus. Ele é o dízimo do próprio, ele foi o dízimo de Deus aqui na terra. Deus deu o melhor que ele tinha, o único filho que ele tinha, o primogênito. Quando a Bíblia fala em primogênito, primícias, dízimos, está falando da pessoa, do símbolo do próprio Senhor Jesus. Quando Deus consagrou, mandou que Abraão circuncidasse o primeiro filho, os primeiros filhos, homens, os machos. Quando Abraão mandou que circuncidasse os machos, essa circuncisão dos homens, era um sinal da aliança de Deus com eles. Quer dizer, havia o sacrifício da circuncisão na carne. Hoje a circuncisão é no coração, mas o sacrifício é o mesmo. A dor é a mesma, porque quando a pessoa sacrifica o seu coração, faz a circuncisão do coração, é claro que ela vai abrir mão dos desejos, das cobiças, dos projetos do seu coração, vai abrir mão deles para satisfazer a vontade de Deus, para fazer a vontade do Espírito. Então, há um sacrifício. Mas, quando Deus mandou Abraão consagrar os primeiros machos de cada animal, mandou consagrar o primeiro filho homem para ele, para Deus, que era o dízimo. Então Abraão consagrava, dizimava os seus animais, dizimou os seus animais. E essa cultura veio passando de geração em geração. Os dízimos hoje são exatamente isso. É uma consagração da vida do dizimista. Todo dizimista, antigamente a consagração era do filho macho, que era consagrado a Deus. Mas hoje essa consagração é feita com os primeiros frutos da nossa renda. Aliás, você sabe, você já deve ter verificado, que numa família, normalmente o filho mais velho, o filho macho, filho homem mais velho, o primeiro filho homem de um casal, é o que assume a herança do pai, ou que assume a posição do pai. Isso é uma coisa natural, porque isso já vem da época de Abraão, porque Deus instituiu a consagração do primeiro filho homem, do primeiro animal macho, para Deus. Jesus foi representado, simbolizado por essa consagração. Jesus era, de fato, de verdade, o dízimo de Deus. Israel foi o dízimo de Deus. Israel eram as primícias de Deus. Então, nós temos aí que Deus traz aqueles que são os últimos para a posição de primeiros, porque Deus ocupa o primeiro lugar. Jesus em primeiro lugar. O dízimo são as primícias, quer dizer, os primeiros frutos da nossa renda.
Então, quando nós consideramos o Senhor Jesus como primeiro na nossa vida, primeiro do que a mãe, do que o pai, do que o filho, do que a filha, do que o marido, do que a mulher, primeiro do que família, primeiro do que a própria vida, nós estamos elegendo o Senhor como primeiro na nossa vida, então Ele nos elege também como primeiro na vida dele. Então os últimos tornam-se primeiros quando eles são ou colocam o primeiro nas suas vidas, que é o Senhor Jesus. Então Jesus diz aqui, os primeiros, muitos primeiros serão os derradeiros. Aqueles que não consideram o Senhor Jesus como Senhor nas suas vidas, como Salvador, aqueles que não se entregam para Ele, não vivem de acordo com a sua palavra, estes vão deixar de ser primeiros para serem derradeiros, serem os últimos. E aqueles que são derradeiros tornar-se-ão primeiros por conta justamente de terem eleitos Deus, o Senhor Jesus, como o Senhor de suas vidas, como primeiro nas suas vidas. Sabe, minha amiga, meu amigo ouvinte, pensa bem, ou você faz do Senhor Jesus o primeiro na sua vida, ou então ele não é nada na sua vida. Ou ele é o primeiro na sua vida, ou ele não faz parte da sua vida. Fique certo disso. Coloque isso na sua cabeça. E quando você o faz de primeiro na sua vida, então ele arranca você da posição derradeira, da posição de último lugar, para primeiro também. Porque ele ocupa o primeiríssimo lugar em todo o universo, nos céus, na terra, em todo o universo, e a pessoa o faz primeiro em sua vida, então ele atrai essa pessoa, ele posiciona essa pessoa para junto dele. Ele faz dessa criatura que está em último lugar, em primeiro lugar. Ele faz dela primeira pessoa. Ora, não é isso que você quer? Você é um jogador de futebol, você luta pela sua glória. Você luta para ser reconhecido pela torcida, para ser badalado pela sociedade. Se você é um artista, é a mesma coisa. Qualquer que seja a profissão, as pessoas, qualquer que seja a profissão, as pessoas buscam a glória desse mundo. Mas quem é o último? Quem está em último lugar? Por exemplo, o sujeito está na prisão. Ou o sujeito, ele não teve estudo, não teve oportunidade de se formar, não teve oportunidade, teve que trabalhar para poder comer e sustentar a sua família. Então ele não teve nenhuma oportunidade. Então ele é o último, ele é o derradeiro na sociedade. Mas Deus é tão bom, tão maravilhoso, o Espírito Santo é tão glorioso, que ele vem sobre os derradeiros, sobre os últimos, para fazê-los em primeiro lugar, para colocá-los em primeiro lugar, da mesma forma como o seu filho Jesus. Aí é que está a grandeza da fé no Senhor Jesus. Daí que está a grandeza da nossa vida entregue ao Senhor Jesus. Não assim acreditando em Jesus. Há pessoas que acreditam, dizem que creem em Jesus, mas fazem o que bem entendem. Não, esse tipo de crença não tem valor para Deus. A crença que tem valor é aquela que a pessoa assume o Senhor Jesus, assume a sua fé no Senhor Jesus e segue as suas palavras, obedece às suas palavras, obedece à sua direção. Por exemplo,
Jesus diz lá, que se nós perdoarmos aos nossos devedores, aqueles que nos ofendem, ofenderam, também nós seremos perdoados. Mas se nós não perdoarmos aos nossos ofensores, tampouco seremos perdoados. Então, é questão de obediência. É obediência. Você obedece, você é abençoado. Você é bem-aventurado. Você não obedece, então você perde a bênção e passa a ser amaldiçoado. Amaldiçoado pela sua própria desobediência. Então, quem quiser ser o primeiro, não precisa estudar, não precisa conquistar um troféu, uma medalha, não precisa nada disso. Só precisa uma coisa, entregar a sua vida para o Senhor Jesus e seguir obedecendo a sua palavra. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, se lembra que nós fizemos há pouco tempo os 21 dias de jejum de Daniel, não é isso? Jejum para buscar o espírito da ressurreição, o espírito da salvação, o espírito da eternidade, o espírito de Deus. Só o espírito de Deus garante a nossa eternidade. Então, agora eu quero que você ouça testemunhos de pessoas que foram contempladas, que foram abençoadas, que foram batizadas com o Espírito Santo. Vamos ouvi-los. Meu nome é Elizabeth, eu tenho 31 anos e fui batizada no último jejum de Daniel com o Espírito Santo. E a minha vida antes de ser batizada com o Espírito Santo era totalmente de tormento, de tortura. Eu tive depressão, tentei suicídio por mais de 5 vezes. Eu tinha muita mágoa, desejava mal para as outras pessoas. E eu cheguei dessa forma na Universal. Eu fiquei um bom tempo exercitando a minha fé, buscando mesmo ter um relacionamento com Deus. Foi quando veio o jejum de Daniel, que daí eu realmente me lancei, me neguei a algumas coisas que eu costumava fazer, como assistir televisão, internet, muitas brincadeiras com meus filhos, até mesmo de estar conversando com vizinhos e tal, eu fui cortando um pouco. Aí na última quarta-feira, no último dia desse jejum, eu fui batizada com o Espírito Santo. Foi algo extraordinário, que você não tem dimensão de grandeza explicar assim, mas eu tive a certeza de que Deus estava comigo naquele momento. Foi como se não existisse ninguém ali do meu lado, fosse só eu e Deus. A gente tendo um diálogo, como se estivesse falando com meu pai mesmo. E ele dizendo, olha, eu estou aqui, não tenha mais medo, eu realmente estou contigo. Não se abala porque eu sou a sua rocha. Me encheu por completo. Então eu tive a certeza de que Deus estava comigo porque veio provas, veio tribulações após a reunião da quarta-feira e eu consegui sair de uma maneira que jamais eu sairia. Eu não ofendi ninguém, eu tive meu autodomínio, eu não tive aquela explosão de fúria. Então eu reconheci realmente que Deus estava comigo e que eu tinha sido batizada mesmo com o Espírito Santo. E todo aquele ódio, aquela mágoa que eu tinha desapareceu, que eu desejava mal ao próximo, às vezes que eu tentei me matar, Deus supriu com imenso amor, com muita paz. E toda essa paz, essa alegria que eu tenho agora, eu conquistei depois do último jejum de Daniel. Meu nome é Fernanda, eu tenho 23 anos e eu recebi o Espírito Santo no último jejum de Daniel. Eu tinha uma vida eu era uma pessoa muito vazia, eu era muito triste, eu não tinha amor próprio, eu não me valorizava. Na empresa onde eu trabalho, eu era uma pessoa que brigava muito, que não tinha paciência com as pessoas. Eu era uma pessoa triste, eu já tive começo de depressão. Então eu cheguei dessa maneira na Universal. Conforme eu fui conhecendo a Deus, eu fui me entregando. Então eu fui buscando mudar primeiramente mudar o meu interior, eu queria preencher aquele vazio que eu sentia. Era um vazio que não tinha nada, eu não queria nada nesse mundo, não havia nada que preenchia.
E a partir daquele momento que eu vi essa necessidade, eu comecei a me lançar. Foi onde chegou o jejum de Daniel. Eu entendi que eu havia essa necessidade, esse vazio para ser preenchido. Então eu perseverei. Não foi fácil, não foi do dia para a noite, mas através da fé eu comecei a obedecer, eu comecei a praticar, eu comecei a me esvaziar de mim mesmo, me esvaziar dos meus complexos, dos meus medos, das minhas inseguranças, e comecei a me encher, comecei a buscar a Deus. Então eu comecei a me privar de rede social, de sair com os amigos, o tempo, por exemplo, que eu tinha às vezes de estar num tempo de lazer, de entretenimento, eu me privei. Eu comecei a ir para casa mais cedo, eu comecei a ler o Discípulo do Espírito Santo, eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a buscar a Deus de madrugada. Fui fiel nesses 21 dias. Então, chegou no último dia, eu tinha certeza que o Espírito Santo ia vir sobre mim. No último dia do jejum de Daniel, na última quarta-feira, eu tive uma experiência que nunca aconteceu antes comigo. Foi algo inexplicável. Eu tive a certeza da minha salvação, eu tive a certeza de que Deus era comigo. Naquele momento, toda dúvida, todo medo, toda insegurança que eu tinha, todo complexo é como se não existisse mais. Eles sumiram e eu tinha a certeza de que Deus era comigo, a certeza de que tudo ia dar certo, a certeza de paz, de tranquilidade dentro da minha alma, dentro do meu coração. Depois dessa certeza, desse encontro verdadeiro que eu tive com Deus, eu saí totalmente transformada. Eu saí com a certeza de que tudo vai dar certo, de que Deus é comigo, de que Ele me sustenta, Ele está comigo, eu não estou mais sozinha, de que todo aquele vazio já não existe mais, que antes existia dentro de mim. Eu me tornei uma nova pessoa, tudo mudou. Aparentemente nada não muda, mas de dentro a gente percebe que tudo mudou. A nossa visão sobre tudo, em relação a tudo muda, em relação às pessoas, a gente passa a ter mais compreensão, a gente passa a ter mais paciência, a gente passa a ter amor até por aqueles que a gente nem conhece. É algo tremendo, é algo extraordinário. E tudo isso aconteceu quando eu recebi o Espírito Santo no último jejum de Daniel. Então hoje eu estou muito feliz. Graças a Deus. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, nós estamos nessa fé de continuar no mesmo espírito. E todos os domingos, às 6 da manhã, aqui no Templo de Salomão, ou na primeira reunião da Igreja Universal do Reino de Deus, aos domingos, a reunião do jejum, serão dedicadas exclusivamente à busca, louvor, adoração, renovação, avivamento do Espírito Santo, tá bom? E você é o nosso convidado. Nós vamos ficando por aqui. Não se esqueça, nesta quarta-feira, às 8 da noite, eu estarei, através do videoconferência, aqui no Templo de Salomão, falando sobre... Jesus disse, muitos últimos serão os primeiros, muitos primeiros serão os últimos, mas há quem não seja nem primeiro nem o último. E qual é a posição? Como é que você está? Você não é quente nem frio, você está naquela posição morna. Nós vamos falar sobre esse assunto nesta quarta-feira, às 8 da noite, aqui no Templo de Salomão. Fique com Deus, Deus abençoe até amanhã e em nome do Senhor Jesus estaremos de volta com vocês. Deus abençoe você não só até amanhã, mas todos os dias da sua vida. Até lá.